Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita. Na noite de hoje iremos fazer algumas reflexões sobre uma passagem de Jesus, quando nas bem-aventuranças, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: Vós sois o sal da terra, e se o sal perder sua força, tornar-se-á insípido. Para nada mais servirá, senão ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mateus, no seu capítulo 5, versículos 13. Significado de sal. Para o povo romano, o sal era muito raro e era utilizado como troca por outras mercadorias, dinheiro. Entretanto, para o povo hebreu, o sal representava o sinal de purificação. O sal é uma substância incorruptível e preservadora de toda corrupção. Por isso ele permanece inalterável com toda a sua propriedade. Na visão de Jesus, o sal representa o conhecimento da verdade, e os discípulos devem espalhar esta verdade, que são os seus ensinamentos, a todas as criaturas, tal qual Jesus fazia, fez e continua fazendo. O sal é um elemento de grande utilidade em nossas vidas. Além de preservar e dar sabor aos alimentos, exerce em nosso organismo salutar influência, para lhe manter o equilíbrio fisiológico. A química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterável. Dotado de qualidades essencialmente conservadoras, mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Exemplo, o nosso charque. Da mesma forma, Jesus quer que seus discípulos sejam como o sal da terra, elementos preciosos de grande utilidade na sociedade, incorruptíveis e preservadores dos seus ensinamentos no meio em que nos encontramos. Para que o sal possa exercer suas funções de preservar e dar sabor aos alimentos e, principalmente, de ser um instrumento dos ensinamentos de Jesus, deverão ser atendidas algumas condições. Vamos analisar a primeira condição. O sal deverá ser misturado em substâncias alimentícias. Como sabemos, o sal isolado nada produz. Para que exerça suas propriedades, é necessário misturá-lo a outros alimentos, obtendo o sabor adequado. Assim também somos nós. Sozinhos, isolados, nos tornamos insonsos, tal qual o sal insípido, sem valor. Entretanto, interagindo uns aos outros pelo sentimento do amor, tornamo-nos solidários, caridosos, misericordiosos, indulgentes, etc., como verdadeiros discípulos de Jesus, o sal da terra. Entretanto, se possuímos os ensinamentos de Jesus e não os praticamos, nos afastamos do caminho do bem, comprazendo-nos no orgulho, no egoísmo e na ambição dos gozos materiais, perdemos o gosto pela vida, tornando-nos iguais ao sal insípido, sem nenhum valor. Portanto, Deus criou o homem para viver em sociedade. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui, não adquire todas as faculdades. Por isso precisa do contato dos outros homens. No Livro dos Espíritos, na questão 768, Kardec pergunta aos espíritos superiores: ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal? Ou haverá neste sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Os espíritos superiores responderam: o homem deve progredir. Sozinho, isto não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Kardec, ao final desta resposta, ele nos esclarece: nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente. Para assegurar o seu bem-estar e progredirem, é por isso que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Vamos analisar a segunda condição. O sal é um elemento precioso, porém precisa ser usado na quantidade certa e com equilíbrio.
Colocar muito sal pode estragar o alimento, tornando impróprio para o consumo. É o caso dos fanáticos, dos exagerados, aqueles que se distanciam da realidade e que, em consequência, nada transmitem de útil. Se o sal perder sua força e tornar insípido, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, como afirmara o evangelista Mateus neste capítulo. São as pessoas que cuidam mais da aparência do que da essência. Estão mais interessadas no que os outros pensam sobre ela do que em sua real situação. São os fariseus de todos os tempos, mais interessados em prestígio, destaque social, do que em atender o objetivo da vida, que é a evolução espiritual. Passaremos a analisar a terceira e última condição. Finalmente, vale refletir que quando Jesus compara os aprendizes do Evangelho ao sal da terra, está nos conclamando ao trabalho de nossa transformação moral, afeiçoando-nos aos seus ensinos e contribuindo para o progresso e desenvolvimento espiritual dos seus companheiros de jornada. Mas para isso, ele precisará ter adquirido pelo menos uma boa parte desses valores em si próprio. Para a pessoa fazer ou dizer com autoridade, é necessário ser alguém que já desenvolveu em si mesmo os valores que deseja incentivar nos outros. Nesse sentido, disse Paulo aos Coríntios: mesmo que eu fale a língua dos anjos, isto é, que fale maravilhosamente bem, expressando conceitos e verdades profundas, se não tiver caridade, ou seja, se não tiver desenvolvido em si o equilíbrio, o amor, a compreensão, tais palavras serão inócuas, como um sino, apenas um som vazio onde nada produz. Nas palavras de Paulo, bastante conhecida e apreciada, fica claro que tudo o que a pessoa faz ou fala só produzirá bons resultados se for acompanhado de autoridade, de quem já edificou em si os valores do bem. E para concluir, só nos tornaremos o sal da terra se vivenciarmos e exemplificarmos a lei de amor ensinada por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz. Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita.